Olá, seja muito bem-vindo a Teleaulas e na aula de hoje nós vamos falar de um tema que aparece muitas vezes nos exames da admissão de Química, que é diluição de soluções. Depois desta aula nós vamos aprender como resolver qualquer tipo de questão que envolve diluição de soluções, como essa questão que está aparecendo aí na tela. Para preparar 1,2 litros de solução 0,4 molares de ácido clorídrico a partir do ácido concentrado 16 molares, o volume de água em litros a ser utilizado será de... Então, nós vamos aprender aqui como é que nós podemos resolver este tipo de questão que envolve diluição. Agora, primeiramente, nós precisamos de saber o que é uma diluição, né? Certamente nós já ouvimos falar desta palavra diluição. No nosso dia a dia nós usamos, por exemplo, quando nós estamos a preparar um sumo. Então, o que realmente significa quando nós dizemos que estamos a diluir sumo? Primeiro, existem duas formas mais comuns que nós usamos para prepararmos sumo. E vamos demonstrar aqui as duas formas para nós percebermos melhor o que é isso de diluição. E para isso eu tenho aqui 200 ml de água, né? Então, a primeira forma que nós preparamos sumo, né, é a seguinte. Primeiro, nós temos aquele sumo em pó, né? O que a gente faz? A gente leva aquele sumo em pó e coloca dentro da água. Por exemplo, eu tenho aqui 5 gramas de este sumo em pó, né? E eu vou preparar aqui um sumo, né, de 200 ml usando estes 5 gramas, né, deste sumo em pó, né? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou dissolver, né? Então, este processo de levar este sumo em pó, ou seja, o nosso soluto, né? Nós temos aí o nosso soluto, que é a substância que apresenta-se em menor quantidade. Então, neste processo de levar o soluto, né, e colocarmos no solvente, que é a nossa água, eu estou a dissolver o soluto. Este soluto poderia ser açúcar, poderia ser sal, mas eu tenho aqui 5 gramas deste sumo em pó e eu já preparei aqui este sumo de 200 ml. Agora, a segunda forma de preparar sumo, né, é levando, por exemplo, nosso sumo concentrado. Então, vamos considerar este sumo aqui como sendo o nosso sumo concentrado e eu vou preparar aqui um sumo a partir do nosso sumo concentrado. O que é que a gente faz? Nós adicionamos água, né? No primeiro caso, nós adicionávamos o que? Soluto no solvente. Mas agora eu tenho aqui sumo preparado e tenho aqui água. E o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar o meu solvente universal, que é essa água, na minha solução de sumo concentrado. Ou seja, eu estarei aqui a preparar um sumo a partir de um sumo já feito, a partir de um sumo concentrado. Então, eu tenho aqui 200 ml e vou acrescentar mais 100 ml para 300, não é? Então, este processo que eu estou a fazer de acrescentar solvente, não é, na minha solução é que se chama diluição. Eu estou a diluir. No primeiro caso, eu adicionava soluto, né, que era uma substância sólida. Agora estou a adicionar solvente, que é uma substância líquida, assim preparando a minha diluição. No primeiro caso, eu preparei uma dissolução. Eu dissolvi o meu soluto no solvente. Agora estou a diluir, estou a adicionar solvente, né, na minha solução. Então, qualquer processo que nós usamos ao adicionarmos um solvente numa certa solução é que nós chamamos de diluição, né?
Outro exemplo que nós podemos considerar é quando nós estamos a preparar chá, não é? Primeiro levamos açúcar e colocamos dentro do chá. Naquele momento nós estamos a dissolver o açúcar, estamos a preparar uma dissolução. Agora, imaginemos que nós preparamos ali o nosso chá e o chá tornou-se muito doce, ou seja, adicionamos lá muita quantidade de açúcar. E o que é que nós vamos precisar fazer é adicionarmos mais água para reduzirmos a concentração do açúcar no nosso chá. Então, neste segundo caso em que eu adiciono mais água no chá, eu estou a diluir aquele chá. Eu espero que já tenha percebido. Agora vamos deduzir as fórmulas que nós usamos, né, nos problemas que envolvem diluição de soluções. Agora, perceba que ao prepararmos a nossa diluição, primeiro nós temos o estado inicial da nossa solução, né? E depois vamos ter o estado final da nossa solução, né? Que por sinal, o primeiro estado, a nossa solução é mais concentrada, né? E o segundo estado, a nossa solução é menos concentrada, pois adicionamos lá água. Então, nós vamos ter o quê? Estado, né? Vamos ter o estado inicial, né? E vamos ter aí também estado, né? Vamos ter também estado final. Agora, veja que no primeiro estado e no segundo estado, ou seja, no estado inicial e no estado final, a massa do soluto não vai alterar. Eu adicionei aqui 5 gramas de sumo em pó, não é? Veja que estes 5 gramas vão permanecer 5 gramas se eu também adicionar aqui água. O que vai alterar é a concentração do meu sumo, mas a quantidade deste soluto que está contido aqui na minha solução não vai alterar. Neste caso, a massa do soluto numa diluição não altera. Agora, nós podemos dizer que a massa no primeiro estado, que eu vou chamar estado 1 ou massa 1, não é? É igual, não é, à massa no segundo estado ou no estado final, ou M2. M1 é a massa da minha solução no primeiro estado, antes de eu preparar a diluição. E M2 é a massa da minha solução depois de eu preparar a diluição. Agora, nós sabemos que concentração de uma solução, né? Concentração de uma solução é igual à massa do soluto, né? Dividir pelo volume da solução. Então, concentração de uma solução é dividirmos a massa do soluto que está contido na nossa solução com o volume da nossa solução. Veja que eu posso encontrar aqui expressão para massa, né? Que será concentração vezes o volume. Agora, veja que se este M for massa no estado 1 ou massa antes de eu preparar a minha diluição, também a concentração será C1 e aqui também teremos V1, ou seja, M1 será a mesma coisa escrever C1, que é a concentração 1, vezes V1, que é o volume no primeiro estado, né? E vamos igualar com M2. Aqui se tivermos M2, aqui teremos C2, aqui teremos V2. Então, M2 é a mesma coisa, C2 vezes V2. Então, esta aqui é a fórmula principal que nós podemos usar para resolvermos qualquer questão, né, que envolve diluição. Esta aqui é o caso de concentração comum, mas nós poderíamos ter aí outros tipos de concentrações, como a molaridade, não é? A molaridade é igual ao quê? A número de moles do soluto, não é? Dividir pelo volume da solução. Nós já vimos esta fórmula. Então, nós poderíamos também usar, não é, estas grandezas para definirmos aqui a nova fórmula
para diluição. Veja que aqui eu tenho o número de moles do soluto. Aqui a dica é: tudo aquilo que é dissoluto não vai alterar, ou seja, vai permanecer constante antes de eu preparar a minha diluição e depois de eu preparar a minha diluição, né? Tudo aquilo que é dissoluto permanecerá constante. O que altera apenas é a concentração dele na minha solução. Sendo assim, eu poderia escrever aqui também número de moles igual a molaridade vezes o volume. Agora, como N1 vai ser igual a N2, tudo aquilo que é dissoluto não altera. Aqui tenho o número de moles do soluto, então N1 vai ser igual a N2. Então, sendo assim, eu também poderia escrever N1 igual a M1 vezes V1, ou seja, molaridade 1 vezes V1 igual a molaridade 2 vezes V2. Esta aqui também é outra fórmula que nós podemos usar em problemas de diluição. Vai depender do problema. Se o problema dar a concentração, nós vamos usar esta fórmula. Se o problema dar aí as molaridades, também vamos usar esta fórmula. Depois nós podemos nos deparar com algumas questões que dão normalidade, não é? Nós também já vimos que normalidade é uma das formas de expressar concentração de soluções, não é? E vimos que normalidade é igual a número equivalentes gramas do soluto, não é? Número equivalentes, não é? Gramas do soluto dividir pelo volume da solução, né? E nós combinamos que tudo que é dissoluto não altera antes de eu preparar a minha diluição e depois de eu preparar a minha diluição, tudo aquilo que é dissoluto permanece constante. O que altera é apenas a concentração do soluto na minha solução. Sendo assim, eu também posso multiplicar este N com este V, ou seja, eu terei aqui número equivalentes gramas do soluto no primeiro estado, né, igual a número de equivalentes gramas do soluto no segundo estado ou depois de eu preparar a minha diluição. Número equivalentes gramas do soluto é simplesmente multiplicar N vezes V, ou seja, aqui eu terei o que? N1 vezes V1 igual a N2 vezes V2. Então, esta aqui também é uma das fórmulas que nós podemos usar nos problemas que envolvem aí diluições. Eu já falei que depende, não é, dos dados que vão fornecer. Podem fornecer concentração comum, podem fornecer molaridade, assim como também podem fornecer normalidade. Tudo vai depender da questão. Agora, uma coisa muito importante, nas questões, né, muitas vezes aí vão perguntar o volume de água ou o volume de solvente adicionado. Qual é o volume do solvente adicionado? Então, para nós encontrarmos o volume adicionado, é simplesmente levar, eu vou escrever aqui V AD, este V AD é o volume adicionado, né? É igual a volume final menos volume inicial. Então, nós podemos usar esta fórmula aqui para encontrarmos o volume adicionado que muitas vezes, né, vão perguntar aí nos exames. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho aqui esta minha diluição, né, que primeiramente eu tinha 200 mililitros. Depois de eu adicionar, eu passei a ter 300 mililitros. Né? Agora, qual é o volume de água que eu adicionei? É simplesmente levar o volume final que eu tenho, que é de 300 mililitros, né? E vou subtrair com o volume inicial, que é de 200 mililitros. E obterei aí 100 mililitros, que é o volume de água que eu
adicionei, não é? Ou seja, para eu subir de 200 ml para 300, eu adicionei aqui 100 ml de água. Então, é assim como nós podemos encontrar o volume adicionado. Através desta fórmula também podemos encontrar o volume final, ou seja, alguns problemas podem fornecer o volume adicionado e o volume inicial. Então, para nós encontrarmos o volume final, né? O volume final é simplesmente levarmos o volume que nós vamos adicionar mais o volume inicial. Ou seja, para eu encontrar os 300 ml, o que é que eu vou fazer? Eu vou levar o volume adicionado, o volume que eu adicionei, que é de 100, né? E vou adicionar com o volume inicial, que é de 200. Ou seja, eu posso levar o volume inicial e adicionar com o volume que eu adicionei. Agora vamos resolver algumas questões, né, só para reforçarmos, né, o que nós acabamos de ver. Para preparar 1,2 litros de solução 0,4 molares de ácido clorídrico a partir do ácido concentrado 16 molares, o volume de água em litros a ser utilizado será de... Então, nesta questão, pretende-se preparar 1,2 litros de solução com essa concentração de 0,4 molares de ácido clorídrico a partir do ácido concentrado 16 molares. Primeiro, nós temos aí um ácido que está concentrado 16 molares. Então, a questão quer saber, né, o volume de água que nós devemos adicionar para reduzir estes 16 molares para 0,4 molares de ácido clorídrico, né? Então, nós podemos aqui aplicar as nossas fórmulas que nós acabamos de ver. Então, a questão diz, né, para preparar 1,2 litros de solução 0,4 molares de ácido clorídrico. O que isso quer dizer? Quer dizer que são as nossas condições finais. Ou seja, o V2 é o nosso 1,2 litros para preparar. Quer dizer que é o nosso volume final. Nós devemos ter aí 1,2 litros depois de adicionarmos água. Depois, a molaridade final deve ser, ou seja, o nosso M2 deve ser 0,4 molares. Esta aqui é a nossa molaridade final. Mas nós temos aqui a molaridade inicial, que é de 16 molares. Ou seja, o nosso M1 é igual a 16 molares. Então, a questão quer saber qual é o volume de água que nós devemos adicionar para termos esta concentração de 0,4 com este volume de 1,2 litros. Ou seja, a nossa questão está a pedir o nosso VAD, o nosso volume adicionado, né? E nós sabemos que o nosso volume adicionado é simplesmente levarmos o que? O nosso volume final, né? Menos o nosso volume inicial. Mas nós aqui temos o volume final, que é de 1,2 litros, não temos o volume inicial. Devemos encontrar primeiro o volume inicial, né? Ou seja, o nosso V1. Acabamos de ver aqui a nossa fórmula M1, V1 igual a M2, né? V2. É simplesmente usarmos esta fórmula para encontrarmos aqui o nosso V1, ou seja, nós teremos aqui V1 igual a M2, V2, eu vou passar este M1 para o segundo membro. Aqui está a multiplicar, quando passa para lá vai dividir, não é? Regras de matemática. Então, aqui terei M1, né? Agora, V1 será igual ao que? A M2, que é 0,4, vezes o V2, que é 1,2, né? Dividir pelo M1, que é... Então, nós devemos encontrar o resultado
desta expressão. Aqui simplesmente é sabermos regras de matemática, né? Aquelas regras que nós aprendemos na sexta classe, na oitava, devemos aplicar aqui. Multiplicação de números decimais, né? Divisão de números decimais. Então nós devemos aplicar todos aqueles conhecimentos de matemática neste caso. Então, se você calcular aqui esta expressão, vai encontrar o seu V1 igual a 0,03. Esta aqui é o nosso V1, 0,03 litros. 0,4 vezes 1,2 dividir por 16 vai dar 0,03 ou 0,03, é a mesma coisa. Agora, nós encontramos aqui o nosso V1. Estão a pedir o volume adicionado, o nosso VAD. Então, o nosso VAD será igual ao quê? A volume final menos o volume inicial. Ou seja, o nosso V2, né, menos o nosso V1. Né? Este aqui será o nosso VAD. Né? O nosso VAD vai ser igual ao quê? O V2 está aqui, 1,2. Né? Menos o meu V1 que é 0,03. Né? Então, se nós subtrairmos 1,2 menos 0,03, aqui também você deve ser capaz de subtrair números decimais, somar números decimais, dividir números decimais, né? Lembre-se que num exame de admissão você não terá uma máquina calculadora, então deve dominar como dividir, multiplicar, subtrair, somar números decimais. Então, se você subtrair 1,2 menos 0,03, você terá o seu resultado 1,17 ou 1,17. Então, este aqui, 1,17, né, litros, é o volume de água que eu tenho que adicionar para eu ter 0,4 molares e 1,2 litros da minha solução. E nós podemos aí observar a alternativa certa, que é a alternativa E. Então nós poderíamos marcar aí a alternativa E como sendo a alternativa certa, onde nós temos 1,17 ou 1,17 litros. Então é assim como você pode resolver qualquer tipo de questão que envolve diluição. Você pode procurar aí mais exercícios de diluições e verá que tudo será fácil graças a este canal, não é? E este canal que te ajuda a chegar perto dos seus objetivos. Subscreva-se no canal caso não seja subscrito e ative o sino de notificações para receber mais aulas e dicas de química como estas. Bons estudos aí e até a próxima aula.